Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos na nossa quarta aula sobre matrizes, é a terceira aula de vocês comigo, certo? Nas aulas anteriores vocês já viram o que é uma matriz, o que é o tipo de uma matriz, já viram matriz oposta, já viram matriz transposta, já viram algumas operações com matrizes, como adição, a subtração, e também já viram a multiplicação de uma matriz por um número real. Outra coisa que vocês também já viram foi a igualdade de matrizes. Foi a primeira nossa aula assíncrona, que foi postada na sala de aula, certo? E hoje a gente vai tratar sobre o produto entre duas matrizes. Inclusive teve um aluno que me perguntou na aula passada, na aula síncrona, se era possível fazer multiplicação entre duas matrizes. É possível. Tem algumas observações, certo? Não é sempre que a gente vai conseguir fazer essa multiplicação, mas é possível. Ok? Para quem não assistiu a aula síncrona da segunda-feira, eu vou fazer um breve resumo do que a gente tratou lá sobre as operações e logo em seguida eu vou partir para a multiplicação entre matrizes, beleza? Bom, para quem perdeu a última aula síncrona da segunda-feira, eu vou fazer um breve resumo sobre a adição e subtração de matrizes, certo? E também de multiplicação de matriz por um número real. E assim eu posso passar para o que realmente interessa na nossa aula, que é a multiplicação entre duas matrizes. Então vamos lá, eu vou colocar duas matrizes, A e B qualquer aqui. Vou chamar A de 1, 2, 3, 4, uma matriz quadrada, 2 por 2, e vou chamar B, eu vou continuar a sequência aqui, pode ser qualquer matriz, certo? 5, 6, 7, 8. Também uma matriz 2 por 2. Para fazer a adição e subtração dessas duas matrizes, elas precisam ser do mesmo tipo. Se A for 3 por 2, 1 por 2, 3 por 1, B precisa ser do mesmo tipo. Se não for do mesmo tipo, eu não consigo fazer. Por quê? Isso serve tanto para adição quanto para subtração. Porque para somar duas matrizes, a matriz soma, a matriz que eu vou somar aqui, que eu vou achar depois que somar, é obtida a partir da soma entre os termos correspondentes. Então, o primeiro termo da matriz soma aqui será a soma entre o primeiro termo da matriz A e o primeiro termo da matriz B. Então, se aqui tivesse mais uma linha, se aqui tivesse um 7 e um 8, eu não iria conseguir fazer a soma com essa matriz B, porque faltaria termos aqui para eu somar. Então, continuando essa soma aqui, achando essa matriz C, que é uma matriz soma, eu vou continuar somando os termos correspondentes. Então, o termo A12 da matriz soma, da matriz AB, será a soma entre o termo A12 da matriz A com A12 da matriz B. Então, será 2 mais 6. E assim eu continuo fazendo a matriz. 3 mais 7 e 4 mais 8. E assim eu acho a nossa matriz soma, que será 6, 8, 10, 12. Essa aqui é a nossa matriz soma. É por isso que elas precisam ser do mesmo tipo, porque a nossa matriz que a gente vai achar é obtida a partir da soma dos termos correspondentes. Para fazer a subtração também é a mesma coisa, só que ao invés de somar, a gente vai subtrair. Mas a matriz que a gente vai obter também é obtida a partir da subtração entre os termos correspondentes da matriz em questão, no caso aqui é A e B. Então, a gente faz 1 menos 5, 2 menos 6, 3 menos 7 e 4 menos 8. E aqui a gente obtém a matriz que foi obtida a partir da subtração entre a matriz A e B. Fica menos 4, menos 4, menos 4, menos 4. Beleza? A gente obteve essa matriz aqui.
Para fazer a multiplicação entre uma matriz e um número qualquer, número real, 1, 2, 3, 4, 5, ou número negativo também, número real envolve todos os números negativos, envolve fração, envolve os números decimais, 0,5, a gente pode multiplicar uma raiz por qualquer desses números. Para fazer isso, a matriz pode ser de qualquer tipo. Pode ser uma matriz 1 por 3, 3 por 1, uma matriz quadrada de ordem 2, uma matriz quadrada de ordem 3, qualquer matriz. Então, eu vou pegar outra matriz aqui, vou chamar A mesmo assim, e vou colocar uma matriz 3 por 3. Vou colocar 1, 0, menos 3, 5, 1 de novo, 4, 8, 0 e 0. Matriz 3 por 3. Então, eu posso pegar qualquer número nos números reais e multiplicar por essa matriz aqui. Essa eu vou pegar, por exemplo, o nosso número real que eu vou chamar de K. Vou pegar 2. Então, a gente vai fazer 2 vezes A. 2 vezes A é 2, vezes a matriz aqui, que é 1, 0, menos 3, 5, 1, 4, 8, 0, 0. E aqui eu vou obter uma matriz a partir dessa multiplicação, que no caso será 2, 0, menos 6, 10, 2, 8, 16, 0 e 0. Essas são as 3 operações que tratamos na aula síncrona segunda-feira. E agora a gente vai partir para a multiplicação entre duas matrizes, que é o assunto central da nossa aula, beleza? Bora lá. Então, vamos partir agora para a multiplicação entre matrizes, certo? Eu vou ler aqui as definições para vocês e depois eu explico o que ela quer dizer e vamos resolver um exemplo. Então, dadas matrizes A, de ordem M por N, uma matriz B de ordem NP, chama-se o produto de A por B e se indica A vezes B, uma matriz C de ordem M por N. Então, eu vou colocar aqui uma matriz A. Vou colocar uma matriz quadrada, no caso, sem termos, só com os termos gerais, certo? A1, 2, A2, 1, A2, 2, de tipo 2 por 2. E vou colocar aqui uma matriz B. B1, 1, B1, 2, B2, 1, B2, 2. Então, a gente vai multiplicar essas duas matrizes. Vai achar uma matriz C de ordem MP. A ordem dessa matriz que a gente vai achar vai ser igual o número de linhas da matriz A com o número de colunas da matriz B. Então, a matriz C, nesse caso, vai ser 2 por 2. Aqui temos uma observação sobre o produto de matrizes. O produto só existe se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Então, isso já deixa claro que duas matrizes quadradas sempre poderá fazer o produto. Porque o número de colunas da matriz A, aqui, 2, é igual ao número de colunas da matriz B, que no caso também é 2. Então, se esses números aqui fossem diferentes, no caso esse aqui, né? Se esses números aqui fossem diferentes, a gente não conseguia fazer o produto de duas matrizes, certo? Então, eu vou partir para um exemplo que fica mais fácil para a gente identificar essas observações que tem sobre multiplicação de matrizes. Bora lá. Deixa eu só tirar isso aqui. Tá. Temos aqui uma matriz. Aqui a gente já consegue perceber que é uma matriz 3 por 3, uma matriz quadrada. E temos a outra matriz aqui, que é uma matriz 3 por 1. Qual é a primeira coisa que a gente tem que observar para fazer antes de fazer o produto? A gente tem que ver se o número de colunas dessa matriz aqui vai ser igual ao número de linhas dessa matriz aqui. Nesse caso, ok. O número de colunas da primeira matriz, matriz A, é 3. E o número de linhas da matriz B também é 3. Então, a gente consegue sim fazer o produto. Nesse caso, a gente vai achar uma matriz C. Então, A vezes B, iremos achar uma matriz C. E a ordem dessa matriz será o número de linhas da matriz A com o número de colunas da matriz B.
o número de linhas da matriz A é 3. E o número de colunas da matriz B é 1. Então, quando a gente fizer o produto entre essas duas matrizes, a gente vai achar uma matriz C 3 por 1. Isso já não diz muita coisa. Então, a gente vai achar uma matriz 3 por 1. Se a gente achar uma matriz diferente disso aqui, é porque o nosso produto está errado. E agora, e como é que faz esse produto? Vamos lá. De modo geral, essa matriz C vai ser obtida entre a multiplicação dos termos de uma linha com os termos dessa coluna aqui e somar toda essa multiplicação. Parece difícil, né? Mas bora lá. Então, daqui eu vou colocar essa matriz aqui. 3, 4, 1, 5, 6, 1, 7, 8, 1, vezes a matriz 2, menos 3, 4. Nossa, como é que eu faço essa multiplicação? Bora lá. Como eu disse antes no vídeo, a gente vai pegar os termos dessa linha aqui e vai multiplicar com essa coluna aqui e somar tudo. Então, bora lá. Isso nos dará o primeiro termo. Então, 3 vezes 2, mais 4 vezes menos 3, mais 1 vezes 4. Então, a primeira coluna daqui, com a primeira linha daqui, desculpa, a primeira linha da matriz A, multiplicado com os termos da coluna e somando tudo dá o primeiro termo. E o próximo termo, como é que a gente acha? Multiplicando agora essa linha daqui com a mesma coluna. Então, a gente fica 5 vezes 2, mais 6 vezes menos 3, mais 1 vezes 4. Temos o segundo termo. E agora vamos para o último termo. Porque a gente já sabe, a nossa matriz C, a matriz que a gente vai achar, será uma matriz 3 por 1, ou seja, tem 3 linhas e uma coluna. A nossa primeira coluna está aqui. Então, falta achar a última linha. Então, a gente vai multiplicar 7 vezes 2, mais 8 vezes menos 3, mais 1 vezes 4. Agora aqui é só multiplicar e somar. 6 menos 12, mais 1, mais 4, desculpa. 10 menos 18, mais 4. Aqui é 7 vezes 2. 14 menos 24, mais 4. E aqui obtemos a nossa matriz que a gente quer achar. 6 menos 12 é menos 6, menos 6 mais 4, menos 2. 10 menos 18 é menos 8, menos 8 mais 4, menos 4. 14 menos 24 dá menos 10, menos 10 mais 4, menos 6. E aqui a gente teve a nossa matriz C, de matriz de ordem 3 por 1. A gente já sabia a ordem dessa matriz aqui antes de saber qual era a matriz, porque a gente tem isso da definição de multiplicação de matrizes, beleza? Então, aqui é a nossa letra A. Vamos para a letra B agora. Primeira coisa a ser observada, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B? Se for, beleza, a gente consegue fazer esse produto. Se não for, a gente já para por aqui, porque sabe que não vai dar certo. Então, bora lá. É a matriz A, de ordem 2 por 2. Matriz B, de ordem 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos lá. O número de colunas de A, 2. O número de linhas de B, 3. Dá para fazer? Não dá. Então, o produto entre essas duas matrizes não vai dar certo. Então, a gente nem tenta aqui, beleza? Então, nesse caso, não existe o produto, não existe. Beleza? Vamos para mais um exemplo? Vamos lá. Então, vamos colocar aqui uma letra C. Vou colocar a letra C aqui.
Vou colocar uma matriz A, 0, 1, 2, 2, 1, 0. Multiplicado com a matriz B, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Antes de começar a fazer o produto, que a gente deve se perguntar, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B? Vamos lá. A é do tipo 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. E B é do tipo 3 por 3, uma matriz quadrada de ordem 3. Então, o número de coluna de A, 3 aqui, é igual ao número de linha de B, caso 3. Então, sim, a gente consegue fazer o produto. A gente vai achar uma matriz C, que o tipo dela será igual o número de linhas da matriz A com o número de colunas da matriz B. O número de linha da matriz A é 2 e o número de colunas da matriz B é 3. Então, a gente sabe que a gente vai encontrar uma matriz de ordem 2 por 3. Então, como é que faz para multiplicar essa matriz? Bora lá. Para fazer a multiplicação, a gente vai multiplicar essa linha aqui com essa coluna aqui. E aí, a gente acha o primeiro termo e faz a soma da multiplicação, né? Então, bora lá. 0 vezes 3, mais 1 vezes 0, mais 2 vezes 1. Próximo termo, a gente vai multiplicar essa mesma matriz por essa coluna agora. Então, 0 vezes 4, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 2. Próximo termo, essa mesma matriz, essa mesma linha por essa coluna. Então, vamos lá. 0 vezes 5, mais 1 vezes 0, mais 2 vezes 1. Já posso fechar aqui. Nossa, 3 colunas. Sim, 3 colunas, porque a gente já sabia antes que essa matriz tinha 3 colunas. E só 2 linhas. Vamos achar a próxima linha como? A próxima linha será encontrada a partir da multiplicação dessa linha aqui com essas 3 colunas. Então, bora lá. 2 vezes 3, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes 1. Próxima termo aqui. 2 vezes 4, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes 0. Próximo termo. 2 vezes 5, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes 1. Pronto. Agora, é só a gente fazendo essas operações aqui, a gente encontra uma matriz C de ordem 2 por 3. Vamos lá. 0 mais 0 mais 2. 2. 0 mais 0 mais 0. 0. 0 mais 0 mais 2. 2 vezes 3, 6. Mais 0 mais 0. 6. 2 vezes 4, 8. Mais 0 mais 0. 8. E 6 mais 0 mais 0. No caso aqui é 10. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. Mais 0 mais 0. 10. Encontramos a nossa matriz C de ordem 2 por 3. Beleza? Bom, gente, a gente fica por aqui, certo? Nosso próximo encontro será segunda-feira com uma aula síncrona, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode levar para essa aula. Quando chegar lá, a gente vai resolver mais exemplos sobre multiplicação de matrizes, porque realmente é um pouco mais chatinho que as outras operações, um pouco mais difícil. Então, vamos resolver mais exercícios sobre isso, para que vocês absorvam bem, beleza? Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.